No dicionário, a palavra medo significa uma espécie de perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. Podemos entender o medo ainda como um estado de apreensão, de atenção, que estamos esperando que algo ruim vá acontecer. O medo é um estado de alerta extremamente importante para a sobrevivência humana. Se uma pessoa não tiver medo, ela pode se expor a situações extremamente perigosas, arriscando a própria vida, sem medir assim as possíveis consequências trágicas do que ela está fazendo. Little pigs, let me come in. O medo é uma sensação que sentimos por causa da liberação de hormônios, como a adrenalina, que causam imediata aceleração dos batimentos cardíacos. É uma resposta do organismo a uma estimulação aversiva ou que não estamos acostumados, que possa nos causar dor física ou mental, e a função do medo é te preparar para uma possível luta ou até fuga. Antes de sentir o medo, você vai sentir uma ansiedade, que seria a antecipação do estado de alerta. Entre outras reações do seu corpo em relação ao medo, podemos citar também o ressecamento dos lábios, a pele ficar mais branca ou pálida, as contrações musculares involuntárias, como ficar tremendo. Olha como eu tô morrendo de medo. Imagine uma porta batendo. Se a porta da frente da sua casa bate de repente às 3 horas da manhã, pode ser apenas o vento, pode ser alguém da sua família que saiu para a rua ou um ladrão. A porta batendo então é o estímulo e o cérebro envia esses dados para o tálamo. Esse, por sua vez, não sabe se os sinais são perigosos ou não, mas uma vez que podem ser perigosos, ele vai mandar a informação para a amígdala. Ela então recebe os impulsos neurais e age para proteger você, dizendo ao hipotálamo para iniciar a reação de luta ou fuga. Em alguns casos, o seu corpo pode reagir de forma exagerada ao medo, fazendo com que esse estado de alerta, que é muito bom em muitos momentos da vida, que é quando o medo se transforma em fobia. A fobia nada mais é que uma antecipação de medo ou da ansiedade. Só que no caso da fobia, o medo não te prepara para correr ou para lutar. Na verdade, o medo de alguma fobia, se você tiver uma fobia, esse medo vai te paralisar. Você vai ficar parado, sem reação ao objeto que você tem medo ou à situação. Basicamente, você fica paralisado. Então, não sentir medo é bom? Na verdade, é horrível. O medo faz com que você fique alerta, não atravesse a rua sem olhar para os lados e pense que aquela porta batendo pode ser realmente um ladrão e não apenas uma pessoa da sua casa. E existe até uma síndrome rara, chamada de Uhrbeck-Witch, que destrói a amígdala. A amígdala é uma estrutura em forma de amêndoa situada no fundo do cérebro. Nos últimos 50 anos, estudos mostraram que ela tem um papel central na geração de respostas de medo em diferentes animais. Agora, mais estudos envolvendo os pacientes que não sentem nenhum medo é o primeiro a confirmar que essa região do cérebro é responsável pelo medo nos seres humanos. O medo é uma coisa boa, no final das contas.